A nossa história vai começar, nossa cena se abre em Gênesis capítulo 17, quando Deus desce para Abraão e lhe faz uma promessa. Em Gênesis 17, vamos direto para o verso 16, diz assim, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Quando Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Então caiu Abraão sobre seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, mesma coisa que Sara fez posteriormente: a um homem de 100 anos de idade há de nascer um filho? E dará à luz Sara da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, olha o que Abraão vai dizer para Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome, Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a descendência depois dele. E quanto a Ismael, porque Abraão pediu para ele, quem dera que viva Ismael diante de teu rosto, do rosto de Deus, diante da face de Deus. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Presta atenção. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado. Não amaldiçoado. Não amaldiçoado, abençoado. E falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e farei dele uma grande nação. Vou abençoar, vou frutificar, vou multiplicar, lhe darei 12 príncipes. Está nas entrelinhas aqui. Ora, Deus deu 12 tribos dos lombos de Abraão, porque veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, e de Jacó vieram 12 filhos, e desses 12 filhos, que eram os 12 príncipes de Israel, vieram 12 tribos. O que Deus está dizendo aqui para Abraão, eles também vão ter 12 tribos. Ismael também vai ter 12 tribos. E no próximo verso ele diz: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Em outras palavras, toda a promessa, isso inclui tudo que você imaginar das promessas que os judeus têm, incluindo que os 144 mil vão concretizar para o restante do grupo, eles não entram nessa promessa. Contudo, eles têm uma bênção. Eles têm uma promessa de Deus. E eu não vou gastar muito tempo falando disso, mas poderia provar biblicamente para vocês, desde quando Sara deu a ideia para Abraão para que ele dormisse com Agar, que era a sua segunda esposa, não é? A sua concubina, a escrava, a mulher escrava. Paulo disse, pois a escrava não herdará com a livre. Ela não herdará com a livre. Mas calma, mas também está escrito mais coisas. Então a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Não é? Agora, este povo é muito especial. Nós estamos falando dos muçulmanos. O profeta disse que Ismael é o pai dos muçulmanos. E entre os muçulmanos tem 12 nações maiores. Tem várias nações muçulmanas, mas entre elas tem 12 potências. Uma delas é a Índia, outra é o Paquistão, Etiópia, Síria, Líbano, Líbia. Todos esses países, parte do Quênia, Somália, Sudão, todos esses países fazem parte da grande nação do Islã, que são descendentes de Ismael. Parte da Índia, todas aquelas nações, Paquistão, Afeganistão, Cazaquistão, estão esparramados em todas essas áreas da terra. E Deus deu uma terra para eles, Deus deu uma promessa para eles, Deus deu uma bênção para eles e disse: eu os tenho abençoado. E uma coisa que eu quero começar já dizendo para vocês: Ismael é salvo. Sim, Senhor, Ismael é salvo. Está no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 17. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo.
Todas as vezes que alguém foi para o céu na Bíblia, quando Abraão morreu, foi congregado a seu povo. Isaac morreu, foi congregado a seu povo. Jacó morreu, foi congregado a seu povo. Jó morreu, foi congregado a seu povo. O profeta disse que quando ele chegou na sexta dimensão, ele apareceu no meio dos seus. E aí o anjo disse, não está escrito. E ele entendeu o que significa, e ele foi congregado a seu povo. Significa que ele foi para o céu. Ele é salvo, Ismael. Porque Deus disse que tinha lhe abençoado. Deus tem uma promessa com ele, não é? E eles são um povo muito exótico. São um povo muito exótico. Vocês vão entender algo muito maravilhoso nesta noite com a ajuda de Deus. O profeta diz, vocês já pararam para pensar na religião muçulmana? Na sepultura de Maomé tem havido um cavalo montado por já 2000 anos. A cada 4 horas a guarda muda e outro cavalo é trazido. E eles fazem isso reverentemente e com crença constante que Maomé se levantará algum dia e cavalgará pelo mundo. Eles creem nisso. E vocês já pararam para pensar por que um cavalo branco? Você sabia que a Escritura diz que Jesus virá cavalgando num cavalo branco? E sua veste salpicada de sangue e seu nome é chamado a palavra de Deus? É o Senhor Jesus que virá cavalgando dos céus, com os exércitos detrás dele, cavalgando num cavalo branco. Dá para vocês perceberem essa religião pervertida? Inverteram e colocaram Maomé num cavalo branco? Mas Jesus está vindo dos céus e Maomé é terreno. Então Satanás opera com a coisa terrena, enquanto que Deus opera com a coisa dos céus. Está na mensagem a unidade a unidade do Deus único na única igreja, 21 de dezembro de 1958. Está bem assim? Até aqui está fácil de entender, não é? Veja, eu li para vocês no programa passado, foi de extrema importância, entre as muitas coisas que falamos, mas entender que Lucas 21, 24, quando Jesus disse que as paredes de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém seriam pisadas até que a dispensação gentílica terminasse. Em outras palavras, o dia que eles saírem de lá, de onde? De cima das ruínas das muralhas de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Que eles fizeram o templo, a mesquita de Omar e a cúpula da rocha, que estão pertinho uma da outra, estão em cima de onde era o templo de Salomão. Jesus disse, o dia que eles saírem de cima é o sinal que acabou a dispensação gentílica. Mas não se esqueça que a dispensação gentílica, ela termina lá, mas a porta se fecha bem antes. Muito importante esse detalhe, não é? Muito importante. Também disse para vocês que a escritura de Mateus, capítulo 24, verso 30 e verso 31, quando fala do sinal do Filho do Homem, dizendo que as tribos da terra lamentariam, não é aquela mesma escritura, não tem nada a ver com a escritura quando eles virem o Messias, Jesus, vindo e lamentando por o terem rejeitado. Aquela é outra escritura. Ali apenas diz assim, que quando Moisés e Elias chegam, as tribos da terra lamentam. Então, meus amados ouvintes, o grupo que vai mais sofrer no período da tribulação, o grupo que vai ser massacrado no período da tribulação, e nós já estamos vendo isto. Como foi dito aqui recentemente, há 8 anos o conflito na Síria dura. Quem são aqueles na Síria? Árabes. Quem é que está na Líbia? Árabes. Etíopes, árabes. A nação islã. Porque a Bíblia disse que isso aconteceria. As tribos da terra, não disse as nações da terra. Não, Senhor. Fala das tribos. Quem são as tribos da terra? Quem são essas tribos? Quem são esses nômades? Quem são esses que habitam em tendas? Quem são estes, meus amados? Pense que coisa maravilhosa. Tem uma grande coisa aqui. Na mensagem de perguntas e respostas sobre Gênesis, no dia 29 de julho de 53, diz assim, veja como que a abominação de Daniel e assim por diante. Vocês sabem, quando Jesus disse que quando o príncipe virá, que ele profetizará por 1260 dias, o que foi 3 anos e 6 meses, né? Jesus, lá atrás. E foi exatamente isso que Jesus pregou. Ele veio somente para os judeus e então ele seria cortado como um sacrifício pelo povo. E aquela abominação que traz desolação, os muçulmanos, é quando os muçulmanos erigiram a mesquita de Omar lá. E eles pisariam os muros de Jerusalém. Olha o profeta revelando o que é abominação desoladora. A abominação vai ficar lá como um marco de que os gentios pisam, gentios árabes,
Eles são gentios. Era Abraão que foi o pai do que seriam os judeus, que casou-se com uma etíope, não é? Ou uma egípcia, aliás, Agar. Eles creem, presta atenção nisso aqui, eles creem num verdadeiro Deus Jeová. Mas eles pensam que ele é o nosso Redentor, enviado a esses gentios através da mulher livre, Isaac. Vejam, através de Sara. E agora, eles foram através de Agar, Ismael, e vieram os muçulmanos. Na sepultura de Maomé, vocês deveriam ver, é impactante. Aquela grande tumba lá, e por 2000 anos tem havido um cavalo montado lá. Maomé prometeu que ele se levantaria dos mortos algum dia, e montaria no cavalo e conquistaria o mundo. E a cada momento eles simplesmente mudam de cavalo a outro, esperando lá com a guarda fiel. Permanecem esperando por Maomé levantar dos mortos. 2000 anos se passaram desde então. Eles creem em Jesus. Eles dizem que ele foi um profeta. E em cima das muralhas de Jerusalém há um grande santuário construído que é para Maomé, quando ele vir. E tem um outro santuário bem pequenino lá que é para Jesus. Eles respeitam Jesus. Eles creem no verdadeiro Deus Jeová, o profeta disse. Eles respeitam Jesus. Não com a revelação que eles deveriam ter, mas eles têm respeito. Muito mais do que muitos evangélicos. Muito mais do que os católicos. Porque os católicos têm respeito pela Nossa Senhora, que era o lugar que eles deveriam dar para Jesus. Vejam, eles dizem que Jesus não foi crucificado, mas que... E eles são todos confusos com isso, mas dizem que ele montou num cavalo e foi embora cavalgando. Ele não morreu, ele montou num cavalo e sumiu cavalgando. Isso aqui está na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, dia 29 de julho de 53. 2000 anos agora tem havido um cavalo branco que se encontra junto à sepultura de Maomé. Maomé disse, quando ele morreu, que ele ressuscitaria novamente, que cavalgaria o mundo todo novamente e o conquistaria. Eles creem nisso. A religião muçulmana, em números, presta atenção, em números, é a maior religião do mundo. É uma das maiores hoje. Budistas em segundo e o cristianismo em terceiro. Agora, então, eles dizem, o que a sua religião pode fazer por mim mais do que a minha faz? Ele estava falando do confronto entre o amigo do irmão Branham e um muçulmano. Esse muçulmano disse para ele, seu Jesus morreu e foi enterrado como meu Maomé? Aí o meu amigo respondeu, não, Jesus ressuscitou novamente. E ele respondeu, prova então. Ele disse, nós já tivemos ressurreições também. Nós já tivemos ressurreições acontecendo, disse esse muçulmano. Mas disse, Maomé nunca nos prometeu nada além da vida após a morte. E disse, foi isso que Jesus prometeu a vocês. Irmão Whitehead disse, irmão Branham, eu fiquei amarrado, não sabia o que eu falava para ele. Ele disse, esse irmão disse, ele podia produzir o mesmo tanto de psicologia, o mesmo gozo, tudo que você quisesse, o tanto que nós podemos. E ele disse, o que poderíamos lhe oferecer? E ele respondeu, o irmão perguntou, o que nós poderíamos fazer por vocês então? E esse muçulmano respondeu, só um minuto. Você disse que teu Jesus ressuscitou 2000 anos atrás. Disse, é isso mesmo, o irmão respondeu. Aí ele disse, pouco mais de 1/3 do mundo sabe disso. Mas deixa Maomé se levantar dos mortos e montar naquele cavalo, e o mundo todo ficará sabendo dentro de poucas horas. É verdade. Vocês prestam bem atenção nesses detalhes que o irmão Branham está dando sobre esse povo. O número que eles são, a população, a região geográfica que eles ocupam, qual é a fé deles, qual é a mentalidade que eles têm. E você enxergue, que Deus te ajude a enxergar a sabedoria de Deus por detrás de todo esse grande drama. Está na mensagem Procurando por Jesus, do dia 28 de fevereiro de 1954. É este grande povo. É este povo, não é? É este povo.